pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal É Ótimo Juro e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre pós-graduação. Vocês sempre me mandam muitas dúvidas pelo Face, pelo Insta, por aqui, perguntando sobre a minha rotina de estudos, como é a pós, o processo seletivo, a escrita, enfim, muitas coisas. E aí fiz então perguntas e respostas pra tirar essas dúvidas aí e dividi as perguntas e respostas em duas partes porque ele ficou muito grande. E aí é só juntar tudo e assistir todas as respostas. Então, bora lá! Bom, gente, antes de mais nada, eu queria falar duas coisinhas que eu acho que são bem importantes. A primeira delas é que uma das coisas que eu mais recebo, assim, em todas as minhas redes, são pessoas me pedindo pra falar sobre concurso público. Gente, eu não falo sobre concurso público, tá? Eu já faço doutorado, eu já faço conteúdo aqui pro canal, eu já faço resenhas literárias, então é muita coisa, é um montante de trabalho bem grande para eu conseguir me dedicar mais ainda pra poder fazer conteúdo de concurso público. Concurso público é muito específico, tem que fazer análise de prova, análise de questão, estudar os temas dessas questões e, tipo, não dá pra fazer tudo. Eu não tenho tempo pra me dedicar a mais uma empreitada, então não adianta, gente, não adianta vocês me pedirem, porque concurso público realmente tá fora de cogitação pra mim nesse momento, porque eu não dou conta mesmo de estudar e de me dedicar a tantas coisas assim. Eu indico pra vocês outros blogs de biblioteconomia, de diversos outros temas que falam única e exclusivamente sobre isso, de pessoas que estão se dedicando a esse assunto mesmo, com muito mais propriedade do que eu. Então procurem aí, de Bíblio tem o Santa Biblioteconomia e tem muitos outros. Então, assim, procurem realmente pessoas que dedicam o seu tempo pra falar com propriedade sobre concurso público, tá? Dito isso, uma outra coisa é que, gente, também não adianta vocês me pedirem pra resolver o problema de vocês com conteúdos de pós-graduação. Eu recebo pedidos, tipo, de gente pedindo pra ajudar a fazer projeto, de como começar projeto, de leituras, de lista de leituras. Gente, eu não posso fazer isso por vocês, tá? Pós-graduação é um trabalho de pesquisa, né? Assim, essencialmente. Então, acho que a gente tem que se dedicar um pouco aí, né? E não querer tudo muito pronto e mastigado, porque não faz sentido você querer ser um pesquisador e querer que venha tudo fácil pra você, né? Então, antes de vocês me pedirem algumas coisas, pensem se eu realmente tenho tempo pra responder a sua pergunta e se eu tenho condições de responder a sua pergunta. Porque todo mundo trabalha, né, gente? Inclusive eu. E não dá pra eu ficar parando toda hora pra resolver, tipo, a vida de todas as pessoas, porque ninguém está resolvendo a minha, basicamente. Então é isso e bora lá agora, então, para as perguntas e respostas. Então eu recebi diversas perguntas, algumas que são mais ou menos a mesma coisa essencialmente, e aí eu vou juntar e vou responder todas de uma vez, quando forem muito parecidas, tá, gente? A primeira que eu recebi foi do Thaleson Tavares, e ele me pergunta como andam as bolsas para pós-graduação e como está a área após esse monte de cortes nos investimentos de pesquisa. Bom, Thaleson, anda mal, né? A gente tá vendo, tá muito difícil, os cortes estão, assim, realmente absurdos, tá cada vez mais complicado para um pesquisador conseguir fazer o seu trabalho com qualidade. As bolsas estão sendo cada vez mais e mais cortadas. Se vocês procurarem na internet, tem diversos gráficos que indicam aí a porcentagem dos cortes. É assustador, a gente fica, assim, de mãos atadas mesmo, sem saber pra onde ir. Quem tem bolsa com muito medo de, a qualquer momento, não ter mais bolsa. E isso é muito difícil. Para as pessoas que até hoje acreditam que o bolsista não faz nada e recebe dinheiro, você tem um trabalho de 8 horas. Eu já falei isso antes, vou falar a mesma coisa. Você tem um trabalho de 8 horas por dia, que consome o seu dia, a sua atenção, os seus esforços. E aí imagina você com um trabalho de 8 horas por dia tendo que trabalhar o resto do seu dia pra poder ganhar dinheiro, pra poder manter o seu trabalho de 8 horas por dia. Então a vida do pesquisador sem bolsa é essa. Eu não ter uma bolsa de estudos pra me ajudar no meu trabalho, porque trabalho, ter que procurar um outro trabalho pra poder ganhar dinheiro, pra poder me manter fazendo o meu trabalho inicial, que é o trabalho que eu quero fazer da minha vida. Então, é só qualquer pessoa se colocar no lugar e pensar como seria isso, né? Você ter que dobrar a sua jornada pra poder fazer aquilo que você sonhou, pra você poder andar com a sua vida. Muito complicado, gente. Realmente, nós estamos vivendo momentos trevosos com pesquisa, ciência e educação no Brasil. Infelizmente. A Júlia da Silva me perguntou se precisa apresentar muitos trabalhos em eventos e se é obrigatório participar de um número X de congressos ou palestras por ano. Bom, Júlia, isso é muito relativo, isso depende essencialmente do seu programa de pós, né, o programa que você está vinculado ou vai se vincular. Cada programa de pós tem as suas particularidades e as suas regras, então dificilmente você vai ver, assim, todos os programas pedirem a mesma coisa, os mesmos eventos, as mesmas palestras, né? Cada programa é livre para estabelecer suas próprias regras. A maioria deles exige alguns créditos complementares para você poder se qualificar e defender a sua dissertação ou sua tese. Então,
você tem que saber quantos aí você precisa, né? Na Unesp, onde eu faço doutorado, eu preciso de 8 créditos de aula e mais, se eu não me engano, 5 créditos de atividades complementares que tem que ser variadas entre eventos, publicação de artigos, grupos de pesquisa. Então eu tenho que aí me desdobrar para poder dar conta de fazer tudo isso, né? É um pouco complicado sim, porque na maioria das vezes a gente não tem dinheiro para poder fazer tudo isso. Uma bolsa de mestrado hoje é cerca de R$ 1.500 e uma de doutorado R$ 2.200. Então pensem vocês aí, para quem é de São Paulo como eu, por exemplo, que precisa ir a um congresso no Recife, se dá para você fazer uma viagem até o Recife com R$ 2.000 por mês. Muito difícil, né? Fora todas as suas despesas, as suas contas, as suas necessidades e fora o fato de que eu resido em Ribeirão e estudo em Marília, então ainda tenho mais despesas de viagem, alimentação, ter onde ficar lá todas as vezes que eu vou pra lá. Então, somem tudo isso. Claro que isso é aplicado pra todo mundo, né? Uma pessoa... Aliás, eu acho que pra quem tá lá no Nordeste ou no Sul é ainda pior, porque a maioria dos eventos e tudo acabam acontecendo aqui na região de São Paulo, então pra quem tá lá no Recife, o contrário, tem essa bolsa de R$ 1.500 ou R$ 2.200, tem que vir pra São Paulo pra participar de eventos. Quantos eventos você conseguiria fazer num ano? Então realmente é um pouco complicado isso. A gente se esforça ao máximo pra participar dos eventos mais regionais, mas que infelizmente não valem tanto quanto os eventos nacionais, e publicar artigos nas melhores revistas possíveis pra ter um peso um pouco maior e conseguir complementar esses créditos. O Raniel me perguntou o que um aluno da graduação pode esperar da pós, além de muito trabalho. Bom, Raniel, realmente eu acho que é basicamente isso mesmo, né? Muito trabalho. E não tem muito assim o que eu te falar que você pode esperar. Eu acho que você pode se preparar, realmente assim, no sentido de ser o mais independente possível, fazer um trabalho por si só, não ficar esperando que as coisas caiam no seu colo, porque isso é muito importante. Eu acho que o pesquisador, na essência dele, tem que ser independente. Então você não pode ficar esperando que o seu orientador, sua orientadora faça tudo pra você, te indique o caminho, te indique as melhores leituras, te indique por onde andar, porque isso dificilmente acontece, né? Ainda mais porque os orientadores têm vários outros orientandos. Então, assim, eu acho que o que você pode esperar é um trabalho árduo, muito solitário, e que você precisa fazer sem depender de ninguém, né? Que você precisa fazer essencialmente por si só. Mas eu acho que é isso mesmo. O Lucas me perguntou o que mais dá desgosto nesse meio. Bom, gente, pra quem não sabe, o Lucas que comentou aqui é o meu melhor amigo, ele também faz pós-graduação. Quer dizer, ele tá só me cutucando, né? Então tô de olho aí. E o que mais me dá desgosto, na verdade eu gravei um vídeo de desabafo falando sobre, assim, no geral, todas as coisas que me incomodam, que me desmotivam na pós-graduação. Esse vídeo vai ao ar logo depois desse, acho que na semana seguinte, se der tudo certo. Mas eu resolvi, assim, também, eu sei que vocês gostam dos meus vlogs, então eu resolvi fazer um vídeo, assim, contando sobre tudo isso, sobre esse clima, e aí vai tá, essa resposta inteira vai estar lá. Mas hoje, eu acho que o que mais me dá desgosto na pós-graduação é a dificuldade de quase tudo, né? É a burocracia constante, é a desvalorização constante, são todos os problemas que a gente encara ali no dia a dia, o trabalho muito solitário, as pessoas que acham que a gente não faz nada, que a gente só pesquisa e ganha dinheiro pra ficar em casa. Então, assim, são várias vertentes que me desmotivam e que me dão um pouco de desgosto na pós, infelizmente. O Bruno Carvalho perguntou... Ele diz que ele pensa em nichos mais abrangentes da ciência da informação. Ele citou mestrado no IBICT, gestão estratégica da informação na Poli, ou Big Data no MIT Infinet. E aí ele me perguntou o que eu acho desses campos e o que eu posso falar deles. Bom, Bruno, vou ser bem sincera, não posso falar nada, porque eu não conheço realmente nada sobre nenhum desses assuntos e também não conheço nada sobre essas instituições. Assim, a gente sabe só o renome, principalmente o IBICT, né, por exemplo, que é uma excelente instituição. Então, assim, pós-graduação é uma coisa muito, muito, muito afunilada. Então, o que eu conheço é o que eu pesquiso mesmo, né? Não tem como eu conhecer muita coisa. Foi até o que eu disse do concurso público. Eu não posso me prestar a falar sobre uma coisa que realmente eu não tenho tempo pra estudar e eu não tenho como saber, né? A única coisa que eu posso dizer pra você é que, por exemplo, Big Data, eu já falei aqui no canal sobre isso, é um caminho que eu acho incrível para bibliotecários, que pouquíssimas pessoas falam sobre o assunto. É o que eu posso te dizer sobre isso. Então, boa sorte, eu espero que eu tenha te ajudado pelo menos um pouco. O Eric me perguntou sobre até que ponto o apadrinhamento influencia na aprovação dos candidatos. Aí ele contou que em Belém teve a formação da primeira turma de mestrado em ciência da informação e que ficou muito escancarado que as pessoas passaram por puro apadrinhamento. E aí ele me perguntou a minha opinião a respeito disso. Bom, Eric, realmente isso é uma coisa que a gente sabe que acontece muito, mas eu acho que
tem dois lados bem diversos dessa moeda, né? O primeiro deles eu acho que é o seguinte: existe sim, e é em muitos programas, não é só em ciência da informação, isso fica muito escancarado. Tem alguns lugares que os alunos têm até que fazer determinadas aulas de determinados professores, porque senão eles não passam em nada do processo seletivo. Então, assim, tem alguns pré-requisitos velados aí, né, pro aluno poder entrar na pós-graduação. Eu acho isso muito errado, porque nem todo mundo tem a condição de estar em tal lugar, em tal aula, pra poder ver e ser visto, pra poder prestar um programa de pós depois, né? Isso eu acho muito errado. Esse tipo de influência que você tem que ter num meio pra poder ser aprovado. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso ridículo. Não dá, né, gente? A gente vai fazendo tudo ficar um ovo, né? Uma comunidadezinha cada vez menor, onde todo mundo se conhece, e só essas pessoas que se conhecem que podem entrar ali. Então, pós-graduação não é um clubinho, né? Pós-graduação é ciência, é pesquisa, é educação. Mas, por outro lado, eu entendo também que existe aí um outro caminho que não é bem um apadrinhamento, né? Que é, por exemplo, quando o professor já tem ali um orientando. Imagina você nessa situação. Você tem já um orientando que trabalha com você há tanto tempo, que é excelente, que trabalha muito bem, que faz um bom trabalho, e ele vai prestar pós-graduação. E aí tem um outro candidato que você não conhece, que também vai prestar pós-graduação. Currículos semelhantes, você tem que escolher um dos dois. Você vai escolher quem? Aquele que você já conhece, que sabe que faz um bom trabalho, que é um aluno dedicado, ou aquele que você não tem nenhuma informação, que pode chegar e te dar um puta trabalho durante 2 ou 4 anos. Então tem essas duas medidas aí que eu acho que tem que ser levadas em consideração. E assim, gente, eu acho que uma outra coisa que também é interessante dizer é que, claro que não é o caso do Eric, não tem absolutamente nada a ver, tá? Eu tô comentando porque eu quero comentar mesmo. É que tem muita gente que fala que, foi obscuro, que foi carta marcada, mas que também não fez, assim, um esforço, não fez um bom projeto. Então, assim, eu acho que também existe muito de algumas pessoas colocarem a culpa no programa, mas a gente tem que pensar também sobre a real qualidade do nosso trabalho. Então, assim, volto a dizer que não tem absolutamente nada a ver com o Eric, só tô aproveitando a pergunta pra dizer isso também, que é muito fácil chegar e colocar a culpa nos outros e se isentar 100% da culpa, né? Então, quando vocês ouvirem outras pessoas falando sobre isso, também pensem por todos os lados. Mas como eu disse, eu sou totalmente contra esses tipos de apadrinhamento que a gente vê, que é uma questão que realmente após estar fechando a sua comunidade e não deixando ninguém de fora entrar. Tem até alguns programas que eu sei que reservam algumas vagas para pessoas de fora daquele curso, daquela faculdade. Eu acho isso interessante porque, né, a gente cria a possibilidade de outras ideias, de outros pesquisadores com outras formações, e eu acho que isso é muito importante. Inclusive a FAPESP, no pós-doc, se você fez mestrado e doutorado em um lugar só e tenta o pós-doc na mesma instituição, eles não aprovam bolsa de pós-doc porque eles querem justamente que você varie de instituições e leve sua pesquisa para um outro lugar. Então eu acho que isso é realmente muito importante. E aí vai vir aqui uma série de perguntas sobre motivação. O Bruno Henrique, me perguntou como não perder a motivação. A Nálita me perguntou como eu me mantenho motivada com tantas atividades, o canal, trabalho como bibliotecária, vida pessoal, doutorado, e me pediu pra mandar um beijo pra ela. Beijo, Nálita. Espero que eu esteja falando seu nome certo. A Lu me perguntou se eu posso falar sobre pós e saúde mental e como não pirar nesse processo. Então, respondendo as 3 perguntas de uma vez, realmente, gente, é muito difícil você não pirar no meio do processo, né? Você manter o foco e a motivação. Em tudo que eu falei até agora, parece que tipo assim, né? Pós-graduação é o fim da vida e por que eu estou até agora aqui, né? Então eu acho que a verdadeira motivação é essa. Hoje, se eu parar pra pensar e for falar pra vocês, hoje a pós-graduação tem muito mais lados ruins do que bons atualmente, por exemplo, pra mim, porque realmente é sofrido, é desgastante e a gente vai chegando no final, vai ficando cada vez pior e a cobrança vai aumentando cada vez mais. Mas por que eu fiz isso? Porque foi a escolha da minha vida, porque eu sempre quis ser pesquisadora, porque eu sempre soube que ia ser difícil. Eu não entrei pra essa vida achando que ia ser fácil, eu não entrei pra essa vida achando que ia ser simples, que meu caminho ia ser tranquilo, que eu ia ter bolsa, que eu ia ser privilegiada. Eu já sabia que não. Eu já entrei sabendo que eu ia ter que batalhar muito pra conseguir chegar até o fim. Então, assim, é muito difícil, a gente tem, assim, muitos desgostos, muitos, só que é o que eu escolhi pra minha vida. E eu não escolhi viver assim, eu escolhi o futuro. Então é nele que eu estou mirando nesse momento. Então eu tô com a minha cabeça no meu futuro
quero e no que eu estou me preparando pra conseguir lá na frente. Então é por isso que eu tô passando por tudo isso hoje. E a minha motivação é essa, é pensar que realmente é a minha carreira no futuro, é a vida que eu escolhi, é a vida que eu sempre sonhei, que é poder passar pra frente tudo que eu tô aprendendo nesse caminho, que é o que eu já faço aqui no canal um pouco, né? Mas que eu quero ter oportunidade de fazer, eu quero ter oportunidade de realmente tentar fazer a diferença na vida de outras pessoas, com pesquisa, com literatura. Essa é a minha maior motivação. E outra das minhas maiores motivações é realmente o canal e vocês aqui comigo me acompanhando. Tem dias que eu quero abandonar tudo, que eu não tenho forças, e aí parece que assim, por destino, vem alguém e me fala: nossa, Gabriela, seu trabalho é incrível, você me motiva, você me inspira, e aí parece que isso revigora a gente, né? Então assim, eu devo muito a vocês pela minha caminhada e pela minha jornada, porque tudo que eu ouço aqui, todos os dias, é muito importante, realmente me ajuda muito a continuar e a continuar batalhando, porque realmente, gente, o caminho é árduo, é muito. E assim, a pergunta aqui da Lu, a saúde mental é difícil mesmo, eu já tive vários problemas psicológicos, já tive que fazer vários tratamentos, faço terapia hoje pra não morrer, né, durante o processo. Terminei o mestrado, assim, nunca fui tão magra na vida como na época do mestrado, eu não conseguia comer, eu não tinha vontade de comer, eu terminei o mestrado um palito, cheio de problemas, de doença de pele, tudo porque meu emocional tava, assim, um fiasco e eu joguei tudo pra fora com essas maneiras, assim, absurdas, né, então é muito difícil, perdi cabelo, perdi tudo, gente, foi assim um desastre, né, então realmente é muito difícil e isso é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, né, sobre como a pós-graduação é realmente um fator muito sério pra depressão e outros problemas mentais. Tem um vídeo muito interessante que fala só sobre isso, sobre síndrome de fracassado, sobre esses complexos que a gente tem, que nós somos uma fraude e todos esses outros tipos de síndromes e doenças mentais que alunos de pós desenvolvem. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, é um vídeo longo, mas é realmente sensacional, sensacional mesmo. Então é isso, gente, eu acho que a gente tem que mirar no futuro e pensar sobre as nossas escolhas, porque quando a gente realmente quer isso, a gente enfrenta, né? E não é fácil pra nenhum profissional, não é fácil pra nenhuma profissão. É que realmente algumas profissões exigem mais do nosso equilíbrio emocional, mas é difícil pra todo mundo, né? Então eu acho que é isso, é manter o foco e pensar aí na escolha que você fez pro seu futuro. Bom, gente, esse é o fim da primeira parte. Dúvidas, perguntas e respostas. E se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder a parte 2. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo e não deixe de dar aquele curtir aqui no vídeo que me ajuda muito na divulgação. Vejo vocês na parte 2. Muito obrigada. Tchau, tchau.